Disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8. A característica mais marcante desse nosso personagem era um homem de fé e oração. A conquista supervisionou a transição dos juízes para a monarquia. Viveu de 1105 anos antes de Cristo a 1030. Seu nome era Samuel, o que significa nome de Deus. Samuel entra em cena. Israel está com a espiritualidade em baixa. O sacerdócio era liderado por Eli, um homem bem intencionado que, como pai, não controlava os seus 2 filhos corruptos. Politicamente, as diferentes tribos de Israel tinham suas próprias lideranças. Ocasionalmente, durante tempos difíceis, juízes eram levantados por Deus para lhe dar um rumo, mas as tribos não eram unidas como nação. Assim, o povo era facilmente controlado por outros povos, como os filisteus. Dominavam o uso de ferro e o seu fornecimento, o que lhes dava uma vantagem militar decisiva. Além disso, a Arca da Aliança, construída por Moisés, havia sido retirada de forma irreverente do tabernáculo e caído nas mãos dos filisteus. Com isso, a idolatria se espalha. Samuel tornou-se o maior juiz de Israel, além de sacerdote e profeta. Nos seus anos como juiz, as tribos mal unificadas puderam ganhar e manter um grau de independência de seus grandes inimigos. Samuel recebeu de Deus a responsabilidade de supervisionar a transição de uma fraca associação de tribos para um reino com um rei único. Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel e foi o seu conselheiro durante os anos iniciais do reinado. Quando Saul falhou na obediência ao Senhor, Samuel recebeu ordem divina para ungir Davi como sucessor ao trono. Ana, mãe de Samuel, era uma das 2 esposas de Elcana, membro da tribo de Levi. Sendo de uma família de sacerdotes, Samuel teria mais tarde legalidade para fazer sacrifícios. Depois que Ana levou Samuel para o tabernáculo, ele ficou sob os cuidados do sacerdote Eli. Ainda criança, Samuel ministrava perante o Senhor. Diariamente testemunhava sacrifícios e ofertas agradáveis, mas também as corrupções dos filhos de Eli. Uma das primeiras atribuições de Samuel, ainda menino, foi avisar o seu mentor de que Deus havia julgado sua família porque ele não detive seus filhos maus. Depois que Eli e seus filhos foram mortos pelo julgamento de Deus, Samuel foi reconhecido como líder espiritual de Israel. Os israelitas sabiam que o profeta tinha um relacionamento íntimo com o Senhor e estavam dispostos a voltar para Deus porque acreditavam que assim Samuel oraria por eles. O povo confiava nas orações de Samuel em seu favor. Um dos papéis dos juízes da antiga Israel era libertar o povo de Deus dos opressores estrangeiros. Samuel mostrou essa habilidade quando orou pelo povo e este o encorajou. Os israelitas lutaram com os filisteus invasores e o Senhor lhe deu a vitória. Os filisteus nunca mais oportunaram Israel até o fim da vida de Samuel. Na época dos juízes, Deus era visto como o rei de Israel. Havia uma teocracia quando uma nação é governada por Deus. Ao envelhecer, Samuel tentou fazer de seus filhos juízes, mas infelizmente eles não seguiram o pai e provaram ser corruptos e infiéis. Israel então rejeitou-os, pedindo um rei humano, como os das nações ao seu redor. Samuel buscou dissuadi-los dessa ideia, alegando que não era boa, mas o Senhor o instruiu a atender ao povo. Israel não rejeitou Samuel, mas o Altíssimo. Deus aponta Saul a Samuel como o homem a ser ungido rei. Saul com certeza impressionava e sobressaía entre todos os outros homens. Embora fosse o sucessor de Samuel, este tinha um grande afeto por ele. Contudo, Saul logo se mostrou um grande desapontamento, desobedecendo às ordens de Deus em diferentes ocasiões. Finalmente, o Senhor manda Samuel dizer a Saul que ele o havia rejeitado. Depois envia Samuel a Belém, a casa de Jessé, onde ele deveria ungir o jovem Davi como sucessor de Saul. Samuel sempre teve os interesses do povo no coração, por isso angustiava-se ao ver os erros do seu rebelde sucessor e lamentava seus interesses pessoais. Samuel morreu logo depois que Deus rejeitou Saul. A morte do último juiz marca o final
de uma era que durou cerca de 350 anos, desde a conquista de Josué até o estabelecimento da monarquia. A influência de Samuel era tão grande que o povo de Israel se juntou para lamentar a sua morte. A reverência e o compromisso de Samuel foram cultivados antes mesmo de seu nascimento. Quando sua mãe dedicou ao Senhor a veneração e o voto de Ana, com certeza foram passados a Samuel durante os seus primeiros 2 ou 3 anos de vida, antes que fosse levado para servir a Deus no tabernáculo. Desde muito jovem, as palavras de Samuel se cumpriram e ele se estabeleceu como um autêntico porta-voz do Senhor. Ele não parava de interceder pelo povo e desejava com ardor que este retornasse para Deus. O relacionamento íntimo de Samuel com o Altíssimo deu grande confiança ao povo quando estes voltou a servir-lhe. Enquanto Samuel orava, os israelitas se tornavam confiantes. Então, o Todo-Poderoso lhe deu uma grande vitória sobre os seus inimigos, os filisteus. Por toda a sua vida, Samuel se manteve totalmente comprometido com o Senhor. Em tudo que fazia, ele se mostrava um homem de fé e oração. Samuel teve influência marcante quando seu povo assumiu a nova forma de governo. Lições de vida de Samuel. Ana dedicou o filho a Deus antes que ele nascesse e durante seus 3 primeiros anos preparou para servir ao Senhor. Seu amor, suas orações e seu exemplo terão uma influência poderosa na orientação espiritual de seus filhos. Veja o treinamento espiritual deles como seu maior chamado. Como Ana, comece a ensinar-lhe seus filhos cedo. Samuel gastou muito de sua mocidade ministrando e observando os vários atos de adoração no tabernáculo. Quanto mais cedo você ensinar a seus filhos sobre o Deus e apresentá-los à igreja, mais acessíveis eles terão quando o Senhor lhe falar por meio da pregação e do ensino. Samuel foi apresentado aos meios divinos de Eli e aos meios ímpios dos filhos, mas preferiu o modelo de Eli com Deus. Você também tem escolhas a fazer de acordo com seu comprometimento. Opte por seguir o Senhor e você crescerá espiritualmente.